Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 21 de outubro, bora para nossa análise diária. Galera, hoje nós tivemos algo único, né, no mercado. Hoje nós tivemos uma disponibilidade, né, aqui no Winfoot, né, nesse contrato e no ativo, tá, galera? O que é que aconteceu? A B3 ela tava com algum problema de sinal, tá? Então, meio que não vai ter, né? Eu vou falar aqui rapidamente o que aconteceu, mas hoje era para não operar, realmente, né? Então, bora aqui pro câmbio, pessoal. Começando aqui pelo DXY. Galera, olha aqui, DXY ele estava um pouquinho flat para alta na abertura do nosso mercado, tá, galera? Depois que saiu algumas drives de mercado, né, que nós tivemos aqui a Yield de Filadélfia, né, manufatura do Fed de Filadélfia. Esses dados aqui de Filadélfia que não são tão importantes, mas precificaram, tá? O DXY, o mais importante realmente é o de Michigan, tá, galera? O de Filadélfia nem tanto. Mas de forma geral, esses dados eles vieram bom para a economia americana. O que foi que aconteceu? O DXY partiu, olha só, tá com 0,46 de alta consolidada, tá, galera? E isso aqui muito mais, né? Assim, digo muito mais. Mas os nossos DIs, olha só, galera. Olha os DIs aqui, ficaram flat, mas depois foram para cima, né? Isso aqui como é que impacta na nossa bolsa, né? O mini índice, a nossa bolsa tende a cair e o dólar sobe. Foi exatamente o que aconteceu, né, galera? Então o dólar ele conseguiu fazer esse famoso movimento em V. Mas, né, movimento em V, que é para os grafistas, que a gente sabe que não é muito bem assim, tá? Vou explicar aqui para vocês, tá? Então a gente veio aqui, dólar, um leve gap de alta, tá? Acho que de uns 10 pontos aqui, né? E lembrando que aqui estamos no 500, tá? Então era melhor esperar um pouco ele sair dessa região, tá, galera? Sair dessa região para aí sim fazer o trade, tá? Porque do 500 ele pode vir aqui até pro 550 ou aqui pro 450, né? Só que ele não chegou aí, tá? E como os DIs eles estavam um pouco mais flat na manhã, né, galera? A gente viu aqui os DIs, olha só como eles estavam muito flat. Quando os DIs eles estão muito flat, eu digo para vocês que a bolsa ela pode subir ou cair, mas ela não vai subir ou cair com ímpeto, e o câmbio ele vai subir ou cair não com ímpeto, tá? Se nós estivermos em águas mornas, obviamente, os outros indicadores também, né, se mostrarem assim. Agora, se acontecer alguma coisa mais relevante, né, para nossa bolsa, as ações, e pro dólar, o DXY, aí o ativo ele pode correr, né? Então, flat, né, não conseguiu perder o ajuste, mas de forma geral, o volume aqui era comprador, né? A agressão maior estava na compra e depois aqui, né, mais 11h50 ao meio-dia a gente teve um movimento mais forte, né? A partir do 11h30, 11 e meio-dia, nós vimos aqui que o vértice da ponta mais longa, mais comprador, né? Ponta média, compradora também. E a ponta curta um pouquinho mais flat, mais para alta, né? Como eu posso mostrar aqui para vocês, né? Olha só. Ponta curta, meio mais flat, ponta média na alta e ponta longa na alta, mais de 1%, inclusive de alta, né? Então, galera, o que a gente viu aqui? O dólar ele descendo um pouco, tá? Fez a primeira Petax futura, a gente tem aqui a máxima da CME, mínima da CME, ele veio, né?
buscou aqui a nossa máxima da CME, isso aqui umas 10 horas. E o que que aconteceu isso durante o mini índice? Ele ficou até umas 10, acho qual foi o último minuto que ele estava operando aqui? Isso, 9h16 até umas 10h26, olha só. 40 minutos, né? 40, 50 minutos de diferença até ele voltar, tá? Isso aqui tirou um pouco a nossa atenção do câmbio, tá? Mas depois eu entendo que ele fez a Petax aqui, obviamente que eu já coloquei as nossas Petax, nós não tivemos tanta diferença de uma para outra, né, pessoal? Nosso casado está de 13,70 a 14 pontos do preço futuro para o preço à vista, né? Então, e no nosso estudo sugerido, nós erramos 3 pontos, né? Que é essa Petax que saiu meio-dia para esta Petax final, né? Então, galera, a gente teve aqui, primeiro a gente teve, se não, excelente entendimento, porque ele voltou e tocou no preço do spot, né? Ele quase ele interagiu, né? Que a gente tem aqui a VWAP semanal, tá? Essa aqui em laranja. Nós temos aqui, inclusive, a volatilidade, né? A amplitude, a volatilidade de 60 minutos, né? Isso aqui é um índice de volatilidade que ele pega, ele vai fazendo o cálculo das horas isoladas de cada ativo, né? Então a gente tem aqui o cálculo da volatilidade média do câmbio com base em 90 dias, tá? 90 dias. Então ele pega essa das 10 às 11, 11 a meio-dia e esse aqui das 9 às 10, né? Então ele costuma ficar sempre trabalhando nessas regiões e às vezes que ele toca, ele volta para o meio dela, né? Então, pessoal, olha só, ele estava aqui na Petax Futura e eu entendo que poderia passar aqui pelo trade, comprar aqui para trazer para essa área, que depois ele veio, né? Mas antes ele teve que ir lá no spot, no primeiro spot do dia, tá? Então, mas ele tocou no spot do dia e o alvo foi justamente esse alvo aqui, que era o 5.555, né? Então, no 555 era uma área aqui que ele criou essa liquidez, né, galera? Ele criou uma liquidez aqui, depois voltou nela, né? Então ele fez aqui a primeira Petax Futura, segunda Petax Futura e terceira Petax Futura. Então ele veio aqui, seria possivelmente mais aqui, né? Uma compra, porque ele vem, toca e para a gente logo chegar a essa região aqui, né? Só que aqui ia ser um stopzinho, né, galera? E depois aí sim, essa aqui é uma excelente operação. Quando ele vem no preço à vista, no primeiro exposto do dia e traz para o preço futuro. Essa aqui é uma excelente operação, tá, galera? Essa aqui, se não é uma das mais fáceis, né? Então ele está começando a fazer isso porque também nós estamos no dia 21 do mês e a diferença do spot para o preço futuro tá menor, né, galera? Tá de 14 pontos, se eu não me engano, né? Deixa eu olhar aqui, é de 13 pontos, 14 pontos, né? 13,75. Então essa primeira compra aqui é excelente para trazer para o preço futuro e depois uma outra compra. Mas por que eu estou falando aqui de compra? O DXY, galera, olha só como o DXY se movimentou, né? Depois do drive de mercado, 11 horas, olha só, 11 horas até meio-dia. E subiu bastante, né? E tá numa estrutura de alta mesmo, tá? Então, quando o DXY ele tá bem comprador, né? O nosso câmbio juntamente com os DIs subindo também, olha só. Que quase meio de 11 horas já entrou um novo volume de compra aqui, como vocês podem ver, os vértices começaram a ficarem tomadores, né? Quando eu digo de tomar, é realmente entrar a compra. Então,
Qual era o entendimento? Comprar na Petax Futura, comprar na Petax Futura, né? E encerrar a posição naquele alvo, que seria o 505, né? Então, o mercado ele faz a liquidez na primeira hora aqui, desce, fica, busca o primeiro spot do dia, depois fica trabalhando comprado em cima da segunda Petax Futura com o alvo no 505, né? Então hoje o dia foi bem claro, né? Um dia foi um dia um pouco mais claro, porque nós estávamos numa tendência, né? E basicamente foi isso. Galera, eu entendo que ficar comprador aqui, né? Fazer pequenos scalps assim de compra para trazer até nesses topos é um pouquinho interessante, né? E essa compra aqui e essa também essa segunda compra aqui, né? Já seria a terceira, né? Mas essa compra aqui foi um alvo mais claro que eu acho, né? Porque ele já estava comprador, né? Ele foi lá no primeiro spot do dia, ficou comprador na segunda Petax e não conseguiu buscar, né? E esse retoque aqui para vir para o 505, né? Ou pelo menos para vir para o 500 aqui para o 500, né? Então esse toque aqui tem 5 pontos, praticamente de graça, né? Depois ele ficou, os players defenderam, né, a compra aqui e voltou lá de novo no 505, né? Essa área aqui ela tá balizando, né? E justamente a nossa Petax futura aqui final, ela tá no 496,5, e o spot do dia, que é o nosso D0, tá aqui no 483 praticamente, né? Então pode ser que ele venha aqui buscar, né, a Petax futura. É bem verdade que ele está quase fechando, né? Essa simetria aqui da manhã, porque tá bem perto, né? A média contratual da média, inclusive da Petax de agora, né? E essas médias elas estão bem flat, né? Elas estão bem pareadas, né? Então praticamente fechou a simetria da manhã. E eu acho que é isso pro câmbio, tá? Agora pro mini índice, galera, mini índice, a gente teve problema na bolsa, né? Nós entramos 3 vezes no leilão, tá? O mini índice foi 3 vezes pro leilão, tá? Então eu achei que tava inoperável, tá? Depois desse erro, ele tava inoperável. Mas é bem verdade que a venda tá esmagando a compra, tá, galera? Inclusive a gente tem POC e o ajuste, olha só. O pessoal tá defendendo aqui, né? Tá defendendo aqui no POC no ajuste. Aí eu entendo que seria interessante assim, depois disso tudo aqui, né? Eu não operaria, mas arriscando uma venda, eu esperaria essa venda aqui, tá? Porque o que aconteceu? Nós temos aqui a maior liquidez, né, galera? Para vocês verem aqui, né? Depois da abertura do mercado à vista brasileiro, olha só como elas estão flat na baixa, né? A Vale até que tá um pouquinho, tá numa leve alta, né? Mas tá flat ainda. Os índices PCIC, índice de consumo, que mais, né? As ações de defesa, o BOVA11, queda, né, galera? Tá numa queda flat e o setor bancário tá realmente em queda, né? Não tá em queda franca como foi na segunda, mas aí, uns dias atrás, né? Mas tá em queda ainda, galera. Então, opa, eu vi que o nosso índice aqui, né? Ele estaria com motivações para tá no movimento mais vendedor, né, pessoal? Ainda teve aqui a abertura do mercado americano. Deixa eu colocar aqui, inclusive aqui, olha só, a gente tem
o EWZ, né, que trouxe essa liquidez mais um pouquinho aqui para baixo, tá? Tá numa queda de 0,40, tá? E o BR Titãs também, né? Não teve nenhum gap assim forte na abertura, mas ficou trabalhando numa estrutura de queda, né? Então tá 0,20 de queda. E isso aqui me fez, se não, se fosse eu fazer uma operação, né? A gente tem criou-se uma liquidez aqui, tá, galera? Criou-se uma liquidez aqui. E foi justamente onde ele veio e tocou, né? Mas por quê? Ficou um pouquinho mais claro, né? Teria que esperar tudo isso, tá? Porque ele ficou um pouco mais flat aqui, né? Investidores receosos, mas depois teve esse toque aqui que foi mais interessante porque os DIs eles estavam subindo, né? Isso aqui era 11,52, né? Aqui, por exemplo, mais 11,40 mais ou menos. E os DIs, olha só como eles estavam, né? Os DIs já estavam subindo. Eles já estavam subindo, né? Então eles fizeram uma movimentação, inclusive um pouco mais de alta, né? Como vocês podem ver aqui. Praticamente todos os vértices. E isso aqui foi mais interessante que eu acho que essa movimentação tem bem a ver com os nossos DIs, né? Aí aqui foi a certeza da venda que ela ia bater mais forte, né? Então, com essa liquidez aqui, né? Essa liquidez que ficou balizando e fez esse movimento, essa venda, então era ele levantar para vender, né? Levantar para vender, levanta e vende. Sendo que aqui foi, eu acho que segunda melhor venda, né? Mas estava pouco complicado, né, galera? Porque aqui tá quase 1 para 1, né? O teu stop teria que estar atrás aqui do ajuste, aqui é 1 para 1 praticamente. Né? Deixa eu ver a pontuação disso aqui. Dá uns... Tá. Dá uns... Tô conseguindo puxar a seta. Aqui, né? Realmente dá uns 300 pontos, né? Então, uns 300 pontos. Então, basicamente é isso, galera. Galera, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, deixem no comentário que eu estarei respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!